Olá, família! Seja bem-vindo ao canal. Que alegria é ter você aqui neste novo ano. Aliás, feliz ano novo, que esse 2025 seja abençoado. Um dos meus objetivos, inclusive, aqui para esse canal é torná-lo mais pessoal, então que nós possamos ter boas trocas, que eu possa transmitir, ensinar algo aí valioso para você e da mesma forma receber com a sua presença aqui, também possamos ter essa troca aí. E bom, falando em 2025, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre votos de ano novo, planos. Não sei se você já começou a planejar, já planejou, aliás, né? E já tá aí iniciando as suas metas, os seus objetivos para esse ano. Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. Então, que bom ter você aqui, primeiramente. Deixa aí o seu joinha, comenta, compartilha, enfim, me ajuda aí. E espero que esse conteúdo realmente abençoe a sua vida. E, bom, gente, eu tava pensando aqui sobre essa questão de virada de ano, de planejamento, de metas, né? Realmente fala-se sobre isso agora nesse período. Passamos as festas, mas fica reverberando ainda, né, esse assunto de metas, de planos. E eu tava pensando, né? Bom, o que realmente muda de um ano para o outro? Além de virar um dia, né? De ser um novo dia, né? Fazer uma viração aí, o que muda? E pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que duas coisas principais mudam, né? Acho que a nossa expectativa é a primeira delas, então a nossa expectativa de que é um novo ano, de que é um recomeço, de que metas, objetivos ainda podem ser alcançados, né? Como, por exemplo, ir à academia e virar maromba, né? Que eu acredito que seja o objetivo aí da metade da população, se não da maioria esmagadora, né? Então, eu acho que a nossa expectativa realmente... E a segunda coisa que eu entendo que muda é o tempo, porque afinal de contas, desde que nós nascemos, nós começamos a envelhecer, então é um tempo que muda aí, né? Tanto em questão de amadurecimento, de aprendizado, até mesmo mudança de expectativas com relação a metas por conta de um tempo que passou, de vivências, enfim. Mas, sobretudo aí, realmente o tempo, porque não vai voltar mais o tempo que foi, então agora é isso que é um novo tempo, então realmente novas oportunidades, né? Então, pensando sobre isso, chego à conclusão de que a gente realmente precisa pensar bem e canalizar bem a nossa expectativa aí a respeito dos planos que nós vamos fazer, né? E falando um pouco até biblicamente, né, sobre isso, eu quero dar até um testemunho aqui, né, um exemplo meu. Eu me lembro de uma situação até que comecei a ser discipulada, enfim, um lindo trabalho que o senhor começou a fazer na minha vida aí através do discipulado, sou extremamente grata, amo falar de discipulado e espero poder gravar outros vídeos aqui e que tenha a oportunidade de falar desse tema, mas eu tava num discipulado e eu falei, pra minha discipuladora, eu não vou fazer planos, porque afinal de contas a minha vida é do Senhor, Ele é soberano, né? Ele vai me conduzir aí sobre os planos dele. E eu me lembro até delas sentar comigo, abrir a Bíblia e me explicar a importância de fazer planos, né? De sonhar, de permitir que o Senhor realmente tire, né? Nos inspire com sonhos para que a gente realmente possa planejar, enfim, e viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós dentro aí de um planejamento, né? Então isso foi muito importante, foi um divisor de águas na minha vida e é por isso que eu quero falar um pouquinho aqui também sobre planejamento, mas chega de blá blá blá, vamos lá para os pontos que eu separei aqui pra gente falar um pouquinho, então fica comigo aí. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de reforçar aqui, de falar com vocês, é justamente que planejar é bíblico, né? Então, muitas vezes a gente realmente quer viver aí uma vida Zeca Pagodinho, né? Apesar de ser pagode, mas realmente deixa a vida me levar, vida leva eu, não funciona. Então, a Bíblia nos instrui claramente, aliás, o livro de Provérbios contém aí uma coletânea de ensinamentos que você com certeza pode se aprofundar, né? Mas nos ensina que
planejar não é errado, né? Pelo contrário. Então, Provérbios 21:5, por exemplo, fala que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, né? Ou seja, Deus valoriza um coração diligente, que busca organizar a sua vida de uma forma responsável. Isso é, inclusive, inteligente, né? Mas é fundamental a gente lembrar também, assim como está escrito em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Os seus planos serão bem-sucedidos. Então, entender que planejar é importante, é bíblico, mas precisamos sempre colocar Deus no centro dos nossos planos, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fixar aqui com você. Não deixe de planejar. E o segundo ponto, não menos importante, é que a nossa confiança não deve estar nos nossos planos, mas na soberania de Deus sobre os planos que nós fazemos, né? Então, reconhecer que Deus está no controle. Deus está no controle. A gente faz o plano, a gente anota, a gente pode ter alvos, metas, mas o Senhor, Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Então, Ele é quem governa os nossos passos. É que Ele é quem governa os nossos caminhos. E entender que os planos dele realmente são melhores do que os nossos. E é por isso que a gente deve fazer os planos, para que o Senhor possa responder em cima desses planos, de acordo com os seus caminhos, de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, diferente da nossa. Em Jeremias 29:11 ele não fala: eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Não é isso que ele diz? Os planos dele certamente são melhores do que o nosso. E é por isso que nós precisamos, além de fazer planos, entregá-los ao Senhor e confiar que Ele é soberano. Por último, eu quero falar sobre prioridades do reino, porque planejar é bíblico, entender a soberania de Deus sobre os nossos planos é bíblico, mas buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como diz em Mateus 6:33, é o que deve permear aí os nossos planos e a nossa vida, uma vida bem vivida, não é mesmo? Porque uma vida bem vivida, gente, o que é uma vida bem vivida? É uma vida que glorifica ao Senhor, né? Então, para nós vivermos essa vida bem vivida, para nós glorificarmos ao Senhor, Ele precisa estar no centro do nosso coração, no centro da nossa vida. Ele precisa ser a nossa prioridade. E eu acho que é aí, né, onde a maioria de nós, nos perdemos. É porque nós fazemos os planos, e aí nós oramos, entregamos ao Senhor: Senhor, Tu és soberano, deixe-me viver a Tua vontade. Mas quando chega na hora de nós fazermos a nossa parte, priorizarmos o Senhor, buscarmos o Senhor, a gente acaba não priorizando, a gente acaba permitindo que as distrações, que todo entretenimento, enfim, aí ao nosso redor, tome esse lugar de centro, tome esse lugar de primícia na nossa vida, né? Então, aprenda a priorizar o Senhor, aprenda a priorizar o reino dele, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, é o que diz o texto. E o que são essas coisas, né? Ele fala, versículos anteriores a esse, ao 33, ele fala: não andem ansiosos quanto ao que há vez de comer, ou de beber, ou de vestir, porque o Deus que está nos céus, o Pai de vocês, cuidará dessas coisas, bem como alimenta as aves do campo, os animais do campo, as aves do céu, os animais do campo. Ele cuidará das suas necessidades. Mas qual que deve ser aí a sua prioridade? Qual que deve ser a sua busca? Não nas coisas terrenas, né? É o que a gente pode entender nesse contexto. Não nas coisas desse mundo, mas a nossa prioridade, a nossa busca deve ser lá do alto, nas coisas do Senhor. E mais uma coisa, não sei se é a última coisa, porque vocês, né, afinal de contas, sabem que eu gosto de falar, alguns que já me acompanham, mas eu estava refletindo sobre os meus planos, né? Eu tenho um bloco de notas, inclusive, muito legal, interessante falar sobre isso, né? Porque quando eu conheci o Richard, meu marido, aliás, quando eu conheci de forma intencional, né? Que a gente já estava se paquerando para namorar e etc., o nosso pastor chegou e falou: antes de que vocês oficializem qualquer coisa, escrevam planos, objetivos aí que vocês tenham
para os próximos 3, 5, 10 anos. Escrevam individualmente e depois a gente senta para a gente entender se esses planos, esses propósitos aí, né, estão bem alinhados, aquilo que vocês buscam, aquilo que vocês esperam, enfim, a expectativa, o tempo, né, como eu falei inicialmente. E a gente fez isso. E esse plano, ele nunca mais saiu do nosso bloco de notas, né? Então, desde 2020, que foi quando a gente fez esse plano aí, a gente colocou lá no bloco de notas, para a glória do Senhor, estava tudo muito bem alinhado, muito bem casadinho, deu casamento, deu certo. E eu vejo, né, eu abri esse bloco de notas, inclusive, para escrever algumas metas para esse ano de 2025. E eu me deparei com esses planos, né, de 5 anos, que inclusive agora, nesse ano de 2025, faz 5 anos desse planejamento inicial. E eu me deparei com esses planos que nós tínhamos feito, né? E de ver como a gente está vivendo isso que a gente planejou, né? E que tá realmente muito alinhado, eu penso, com aquilo que o Senhor sempre falou ao nosso coração também, sempre nos direcionou propositalmente, enfim. E de ver como isso tem agora se cumprido, né? Mas da maneira do Senhor, né? Não da nossa maneira. A gente fez o plano, o Senhor tem os caminhos dele e tem nos conduzido nesse caminho dele para que a gente consiga alcançar os planos que são dele para nós, né? Mas que ele nos permitiu ali registrar em 2020, com toda a sabedoria do alto. Em nome de Jesus eu creio, né? E aí eu peguei e dei uma revisada nesses planos, falei, bom, agora o que eu quero para 2025? E eu comecei a pensar e até escrever algumas coisas, né? E eu falei, bom, eu acho que em 2025, além daquilo que já tá escrito e tal, eu não quero coisas para mim, eu quero que o Senhor faça em mim. Eu sei que o Senhor é soberano e Ele tem feito coisas, tem amadurecido, tem forjado o caráter dele em nós, em mim, enfim, no meu marido, na nossa família. Mas eu falei, Deus, eu quero ser intencional nisso. Eu quero que o Senhor realmente possa fazer em mim, para que eu seja uma pessoa melhor, né? Então, que eu realmente esteja aberta para que o seu caráter seja de fato moldado ao meu caráter, para que de fato eu possa me parecer em 2025 um pouco mais com Cristo. Reflita sobre isso para que você seja realmente uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo, né? Porque ser uma pessoa melhor não significa ser uma pessoa parecida com Cristo, né? Porque só existe uma maneira de fazer o certo. E essa maneira é a maneira bíblica, é a maneira como Deus nos ensina, é de fato como Ele fez, é de fato como Ele é. E esse tem que ser o nosso objetivo. Vamos combinar aqui que a nossa prioridade tem que ser muito mais para que Ele faça em do que para nós, né? E eu penso que não só em, mas através de nós também, como consequência do em nós. E, bom, falei demais, mas eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que eu tenha cumprido aí, afinal de contas, o meu primeiro objetivo para 2025, que é de tornar os vídeos do canal mais pessoais. É isso, até o próximo vídeo, comenta, curte, compartilha, vamos ajudar essa blogueira iniciante aqui, que é meio mequetrefe, mas vamos dar uns passos aí.